Então estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente vai fazer uma reflexão em cima de João 4, um texto muito conhecido. Eu mesmo que nem tenho essa frequência toda de pregar, já preguei várias vezes sobre João 4. Mas quando o Delbrando falou, a gente está falando sobre João e tal, esse texto já veio ao meu coração por alguns motivos. Primeira coisa é que é um relato que só o João faz. Então para a gente que está aqui refletindo esse mês inteiro sobre o livro do João, sobre o Evangelho do João, eu sei que todo mundo que já pregou aqui, inclusive o Delbrando já falou isso. João era o mais chegado ali de Jesus, era aquele amigo mesmo, um em carne com ele, o discípulo amado, né? Aqui o Jesus mesmo, aquele quem eu muito amo, né? Jesus mesmo disse. Então, ele era um cara muito, muito chegado de Jesus. Então, o evangelho dele é de um jeito extremamente peculiar e apaixonante. Para quem é apaixonado pelo Jesus de Nazaré, assim como eu, o livro de João é aquele xodó. E no livro de João existem relatos que só o João faz, e João 4 é um relato que só o João conta. E o João contando essa cena, que é aquela famosa cena de Jesus com a mulher samaritana, é uma das coisas mais lindas para mim dos evangelhos, especialmente do evangelho de João. É de uma riqueza profunda, é um relato grande, com muitos detalhes, com muitas pérolas, que a gente poderia conversar aqui um tempo grande sobre cada coisa, mas eu escolhi alguns pontos que eu entendo que o Espírito Santo direcionou para que a gente conversasse na noite de hoje. E a minha oração é que, por mais que seja um texto conhecido, por mais que seja um texto que a gente conheça bastante, já tenha ouvido inclusive muito pregar, que essa palavra, que essa semente encontre um bom terreno no meu e no seu coração. Porque João 4 nada mais é do que um anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Boa notícia é bom a qualquer hora, ainda mais essa que é a melhor notícia de todas. Amém? Então eu queria convidar para a gente ler João 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Eu vou ler do versículo 4 até o versículo 26. Eu sei que, meu Deus, mas esses são versículos curtos, tá? Fica comigo que aí eu vou tirando aqui alguns ensinamentos que o texto tem para nos ensinar. João 4, a partir do versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, Jesus não estava nessa região, estava em outra região. Os fariseus começaram a se incomodar, o ministério de Jesus estava começando a criar uma certa popularidade. De cara a galera já não gostava dele, os fariseus já estavam de olho nele, porque esse era o papel dos fariseus, tá? O papel dos fariseus era observar e ver se podia ser o Messias. Existiam vários movimentos messiânicos, Jesus não foi o primeiro, certo? Então quando começava um movimento messiânico, era trabalho dos fariseus ir lá e observar para ver se batia com as profecias. Não fizeram bem o trabalho porque não reconheceram Jesus e ainda mataram. Mas esse era o papel deles. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, era uma viagem longa, mais ou menos de 7 a 8 dias, da onde Jesus estava até a Samaria, a pé, no deserto. A única vantagem é porque era uma descida, porque isso aí fica no sul de Israel. Sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Imagina meio-dia no deserto, tá? Quem já foi em Israel sabe o que é meio-dia lá também. É um negócio assim, horrendo, é muito quente. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você teria lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é teu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Vamos orar mais uma vez, rapidinho? Senhor, obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de refletir, de poder te conhecer mais, aprender contigo e dividir isso aqui entre irmãos. É poderoso e é muito rico. Tem misericórdia das nossas vidas, prepara o nosso coração, a nossa mente para receber tudo que vem do Senhor. No nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, Jesus era judeu, nasceu numa casa judaica, começou seu ministério como judeu, cumpriu tudo o que precisava fazer como um judeu. Jesus saiu da onde ele estava, na Galileia, foi para a região da Judéia, que é onde fica a Samaria, que hoje inclusive é onde tem a maior parte dos palestinos, nessa cidade chamada Sicar. A Bíblia fala no versículo 4, o texto começa dizendo que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas quando fala que era-lhe necessário, o autor, o João, não está falando que geograficamente ele só tinha essa opção. Porque ele tinha outras opções. Inclusive tem teólogos que falam que, na verdade, existiam caminhos até bem mais tranquilos para Jesus passar do que passando pela Samaria. Quando o João fala que era-lhe necessário, ele não está falando de geografia, ele está falando de propósito. Então, era necessário, ao propósito que Jesus de Nazaré tinha, passar por Samaria. Isso para mim é um detalhe que chama a minha atenção. Porque Jesus está indo a um encontro de uma pessoa. E como o Idelbrando leu aqui o Salmo 23, isso para mim mexeu muito comigo, porque eu tenho refletido muito sobre a coisa do bom pastor ultimamente, sobre a paternidade de Deus, e a gente vai falar sobre isso hoje. É a primeira coisa que me salta aos olhos, era necessário, Jesus estava indo buscar uma pessoa. A Bíblia fala que Jesus é o bom pastor. O Salmo 23 fala que o Senhor é o meu pastor. Jesus disse que ele era bom pastor e disse que um bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus estava indo ao encontro de uma mulher. Uma mulher que não era do seu povo. Existia uma rixa muito grande entre os samaritanos e os judeus. De maneira até simplória, os samaritanos era como fosse um judeu que não era sangue puro. O pai era judeu, a mãe samaritana, ou o contrário. Então eles não se davam bem, porque o judeu ele é bem, caminha bem certinho na linha. Então para ser judeu, pai, mãe, judeu e judia, E os samaritanos eram misturados, eles não se davam bem. Assim, levavam isso à risca mesmo. E Jesus entra na cidade de Samaria, porque era necessário, estava no propósito, estava na missão dele passar por lá. Manda os discípulos irem comprar uma comida e segue até um poço. E isso era meio-dia. Até que chega uma mulher que está indo para um poço que não era dentro de Sicar, fora da cidade, meio-dia indo buscar água. O que essa mulher estava fazendo lá? Depois no texto a gente vai entender, Porque quando Jesus fala para ela, chama teu marido, e ela fala, eu não tenho marido. Aí ele fala, é mesmo, porque tu teve 5 e o que tu tem não é teu. Então dá para entender porque essa mulher não ia buscar água junto com as outras mulheres, num poço dentro da cidade, num horário que era bem mais tranquilo. Faz sentido? Era uma mulher que dentro da sociedade não estava muito bem colocada. Então ela foi buscar fora da cidade, meio-dia, que era um horário que não ia ter ninguém, e que ela ia poder pegar em paz a água necessária para os serviços domésticos e para tudo mais. Só que nesse dia, a provisão de Deus estava esperando por ela. E quando eu falo da provisão de Deus, não era água, porque o poço estava lá desde a época do José. A provisão de Deus era quem? A graça. A graça estava esperando aquela mulher naquele poço, naquele dia. E Jesus puxa a conversa com ela. Ele fala, me dá um pouco de água. E ela disse, opa, como assim? Eu sou samaritana, tu és judeu. Ou seja, ela reconheceu Jesus,
Não sei se pelo cabelo, não sei se pelas tranças da vestimenta que o judeu usa. Mas de alguma maneira ela bateu o olho e viu que ele não era de lá. E sabia que ele era judeu, e já mandou. Como é que você está falando comigo? Eu sou samaritana, você é judeu, a gente não é para falar. E ainda mais sendo mulher. Então já tinham duas coisas escandalosas aí para aquele período, naquela cultura. Faz sentido Jesus ter dito para os discípulos saírem. Já pensou os discípulos vendo isso? Aliás, Jesus fez muito isso com os discípulos dele, né? Os caras 3 anos sendo escandalizados por Jesus. Jesus era muito indigesto, na boa. Se era indigesto para quem dormia e acordava com ele, imagina para os religiosos. Por isso que mataram. É um cálculo bem simples, por isso que mataram. Não dava para ter aquele cara vivo, falando o que falava, fazendo o que fazia, andando com quem andava. Jesus era um problemão. E permanece. Carlinhos Queiroz me ensinou isso. Jesus é um problema na minha vida. É um problema na minha vida. Porque tem um bocado de coisa que eu queria fazer, mas o Espírito Santo fala, não é isso. Aí eu leio o Evangelho, não tem nada a ver com o cara. Tem um monte de posicionamento que às vezes eu quero ter, e eu vou ler o Evangelho e falo, não é isso. E os discípulos que passaram 3 anos dormindo e acordando com o cara, passaram 3 anos tendo que lidar com esse tipo de coisa. E Jesus não estava nem aí. Porque Jesus está focado em vida. E de um irmão, a Bíblia fala, de um filho se fizeram muitos irmãos. Só que muitas vezes a gente não se comporta assim. Por quê? A gente quer falar do Evangelho para que essa pessoa vire meu irmão? Ou a gente fala do Evangelho porque essa pessoa já é meu irmão e só precisa reconhecer a paternidade de Deus? A pessoa vira meu irmão? Não, ela já é meu irmão. Ela só ainda não reconheceu a paternidade do meu pai, mas é minha irmã, é meu irmão. E se isso não me dói, tem alguma coisa errada. E aí Jesus pede água para ela. Ela fala, peraí que está estranho. E eles começam um diálogo. E aí Jesus já começa a falar com ela. E ele já manda assim, ó, se você soubesse quem está falando com você. Ela fala, né, como é que você está falando comigo? Você é judeu? Ele fala, se você soubesse quem está falando com você, você que ia pedir água. Você ia pedir água. E essa pessoa, no caso Jesus de Nazaré, lhe daria a água da vida. E no diálogo você percebe que tem uma hora que a mulher não está entendendo muita coisa não. Porque quando Jesus fala, eu te daria a água da vida e você nunca mais ia ter sede, ela fala, glória a Deus. Fora da cidade, meio-dia, nunca mais. Nunca mais, acabou, pode me dar. Só que não é dessa água que Jesus está falando. E é por isso que depois dessa troca de ideia, Jesus traz a profecia dele. E a profecia foi, manda chamar teu marido. Chama lá teu marido. Ela fala, não tenho. Aí ele fala, é verdade. Porque tu teve 5. E os 5 tu se separou e o que tu tá não é teu. E naquela época tinha muito divórcio. Muito divórcio. Os homens, só que o divórcio era caro. O que os homens estavam fazendo? Rejeitavam a mulher. Não divorciava, só rejeitava. Quando a mulher era rejeitada, ela não podia mais fazer nada na vida dela. Ela não podia casar de novo. Ela ficava à margem da sociedade. Por isso que o Mateus capítulo 19, fica para uma outra leitura, Jesus dá aquela cintada sobre o divórcio. E muita gente não entende aquele texto, mas é por causa disso. Jesus está cuidando da mulher. Os caras estavam rejeitando, a mulher não podia fazer nada. E Jesus vai lá e ó, peraí, não é assim que funciona. Tem que prestar atenção no que está acontecendo aqui com as mulheres. Então eles ficavam só rejeitando, e era por qualquer motivo. Você tem o olho claro e eu não quero, por isso eu te rejeito. E aí ia para a próxima mulher, e aí ia para a próxima mulher, e aí era para a próxima mulher. Então provavelmente nesse texto a gente está lidando com uma mulher que foi rejeitada por 5 vezes. E a única coisa que aconteceu no último, que não era dela, é porque ela não casou. Eu sinceramente não consigo ler esse texto achando que a gente está lidando com uma prostituta. Para mim a gente está lidando com uma mulher que foi rejeitada por 5 vezes. E próximo casamento, e próximo casamento, e próximo casamento, e próximo casamento. E tendo que lidar com esse tipo de situação. E aí Jesus lança a profecia para ela. Quando Jesus lança a profecia para ela, aí ela fala, opa, peraí, mudou. Já não é uma conversa sem pé nem cabeça, estou lidando com um profeta. E Jesus traz uma riqueza para essa mulher e fala, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água e eu lhe daria a água da vida.
E eu entendo que quando Jesus fala da água da vida, inclusive por causa de outro texto de João, João 7, Jesus está falando do Espírito Santo. Essa é a água da vida que Jesus nos dá. Jesus fala, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não desce, o Paráclitos não desce, que é o ajudador. João capítulo 7, Jesus fala, quem tem sede, beba da minha água, é a água da vida. Jesus está falando para aquela mulher assim, eu tenho algo para te dar, que nenhuma dessas relações, nenhum dinheiro, nenhuma busca, nada vai tampar o buraco, que só a água da vida, só o Espírito Santo pode te dar. A gente tem falado muito na neurociência, na psiquiatria, na psicologia, que nós somos uma geração dopaminérgica. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela nossa satisfação, pela nossa motivação. E por causa desse tempo que a gente vive, a gente tem recebido descargas e descargas de dopamina. Só que é muito rápido. Por causa das telas, por causa da pornografia, por causa das drogas, por causa do açúcar, por causa de uma série de coisas. Não sou neurocientista, não sou psiquiatra, mas sou curioso. Então eu gosto de ler sobre esse assunto e eu tenho aprendido muito sobre isso. Só que a dopamina tem o seguinte, ela reconhece a dosagem. Então se você consome algo no nível 10, daqui a pouco o 10 não vai te satisfazer mais. Tem que ir para o 15, tem que ir para o 20. E só vai aumentando se você não educá-la. Não é à toa que somos a geração mais deprimida e ansiosa da história. E eu digo para você, meu irmão, que você não vai curar isso, claro, com ajuda terapêutica, psiquiátrica, o que for necessário. Mas você não vai encontrar um porto para o seu coração descansar se não for na água da vida. Porque Jesus é o lugar seguro para mim e para você. Jesus é o lugar para o seu e para o meu coração descansar. Eu não consigo falar isso sem me emocionar. Porque aonde é que eu ia estar? Para onde é que eu ia correr? Quem eu seria se um dia eu não tivesse me esbarrado com Jesus? O que seria dessa samaritana se não fosse necessário por Jesus passar por Sicar naquele dia? Nada que você pode correr atrás na sua vida. E não é assim que a nossa cultura tem vivido. No marketing tem um termo que chama FOMO. É uma sigla que significa Fear of Missing Out. Que é aquele medo, aquela ansiedade que você está perdendo alguma coisa. E o marketing usa o FOMO assim de maneira avassaladora. Que é para a gente sempre estar com a necessidade de que algo nos falta. Sempre. Seja roupa, seja carro, seja casa, seja viagem. Aí você pega isso, joga numa rede social, onde as pessoas postam o highlight do highlight, o melhor momento da sua vida. E você entra e você olha e acha que a vida de todo mundo é infinitamente maior que a sua. E que a sua vida realmente é uma desgraça. Que não tem a menor graça. E esse FOMO vai aumentando dentro da gente. Aí a gente começa a comprar, a gente começa a ficar insatisfeito, e a gente começa a entrar numa neura. E aí vem uma série de outras questões, a vida já não está muito fácil. Trabalho, casa, filhos, questões políticas, sociais. E o nosso coração vai definhando, nossas emoções vão definhando. E a gente não sabe para onde correr. E a gente não sabe para onde ir, e a nossa sede só aumenta. E a gente troca de casamento em casamento. E pode ser que se eu tivesse um encontro com Jesus no poço hoje, ele não fosse falar, vai lá chamar teu marido ou tua esposa, porque tu já teve 5. Mas ele ia falar outra coisa, vai lá e pega teus carros, vai lá e pega tua aplicação, vai lá e chama teus amigos, vai lá e me mostra teu histórico de pesquisa na internet.
Mas, meu irmão, eu vim para dar uma notícia maravilhosa para você. Você tem onde descansar o seu coração. A fonte da água viva, ela jorra para a eternidade. Jesus disse isso. Dentro de você vai correr uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Rios de água viva fluirão sobre você. Jesus veio mostrar um Deus que as pessoas não conheciam. E aquela mulher, como samaritana, sabia das coisas, viu? Porque ela falou assim, ó, é verdade o que tu está dizendo, porque assim, o meu povo fala que é para adorar aqui no Gerezim, que é um monte que tem ali do lado. O teu povo fala que é para adorar em Israel, em Jerusalém. Por quê? Porque lá estava o templo. E era no templo que se adorava. E aí por isso que Jesus fala, ó, vocês samaritanos estão adorando o que vocês não sabem, porque a salvação veio dos judeus. A gente sabe o que a gente estava fazendo, os judeus sabiam o que estava fazendo. Só que Jesus instala um novo tempo. Jesus instala um novo tempo. E aí ele fala, mas só que agora é outra parada. Eu fico com vontade de dar um nome para essa mulher, não dá vontade de dar um nome para ela, ficar uma samaritana? Queria poder ter dado um nome para ela. Queria saber o nome dela, a verdade é essa. Mas bom, desculpa, o TDAH me pegou aqui. Aí, quando o pensamento intrusivo vence, né? E aí o que acontece? Aí Jesus fala para ela, só que vai ter um tempo. E eu falo para você que vai chegar, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Não é nem em Jerusalém, e não é nem aqui no Gerezim, e não é em lugar nenhum. É onde tiver um coração quebrantado a partir de agora. Porque Jesus vem demonstrar o Pai. As pessoas conheciam o Yahvé, as pessoas conheciam o Deus que libertou o povo do Egito, as pessoas conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que venceu as guerras com Davi. As pessoas conheciam, as pessoas não conheciam o Pai. Por isso que Jesus falou, quando vocês forem orar, vocês orem assim, ó, Abba. Por isso que Jesus disse, eu faço o que eu vi meu Pai fazendo. Eu vim apresentar o Pai. Por isso que depois a Bíblia vai falar que Jesus é a expressão máxima de quem? Do Pai. Então, meu irmão, deixa eu falar uma parada. Você tem um Pai. E você tem um Pai que te conhece de todo jeito, porque Ele é o Criador, e ninguém conhece mais da criação do que o Criador. No colo dEle, você tem um lugar para ser quem você é, para colocar as tuas dores, para afogar as tuas mágoas, para jogar sobre Ele a tua ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele cuida de você. Porque Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Ele é o bom pastor, Ele é o Pai perfeito. Meu Deus, o que eu sou capaz de fazer pela Valentina? Não está escrito. Mas eu sou imperfeito, Jesus disse isso. Se vocês que são pais e são humanos, sabem fazer boas coisas pelo seu filho, pelos filhos de vocês, imagina o Pai que está no céu que é perfeito. Quando Jesus conta as 3 parábolas falando sobre o caráter de Deus, que é a dracma perdida, a ovelha perdida e o pai que tinha 2 filhos problemáticos, eu não acho que aquele nome daquela parábola é o filho pródigo. É o pai que tinha 2 filhos com problema, o nome daquela parábola. Tem um teólogo que chama do pai bonachão, né, Idabrando, também? O pai bonachão, também gosto desse nome. Porque o cara vai cuidar dos 2. Um pede a grana, preferia que ele tivesse morto, porque você só recebe herança quando o pai morre, né? Ele fala, para mim, tu tá vivo ou morto é a mesma coisa, só me dá o dinheiro. Aí faz o que tinha para fazer, vai comer porco, o cara judeu não comia carne de porco, imagina a comida do porco. Aí o cara chega nessa situação, quando volta o pai está esperando na porta. Aí pega, dá banho, bota um anel, recoloca na sociedade, manda fazer uma festa. Aí o outro filho não entende nada. E fica com raiva. Eu estou aqui direto, tu nunca fez nada, como é que é esse negócio aí? Teu irmão estava morto, está vivo, tem que comemorar. Aí o filho fica chateado, entra em crise, o pai vai lá, explica as coisas para ele. Esse é o caráter do meu e do seu pai. Você não precisa mais estar assim, sabe? Órfão. Porque você tem para onde correr. Jesus vai ao teu encontro. E de repente o teu poço é aqui hoje. Você ouviu um cara que nem eu, nada a ver aqui. Sacou? Como era nada a ver Jesus estar naquele poço, como era nada a ver aquela mulher estar meio dia lá. Talvez não tenha nada a ver você estar aqui hoje me ouvindo.
mas era necessário para que você tivesse um encontro com a água da vida. Que eu digo para você, meu irmão, que eu encontrei, que eu encontro ela todo dia, e o que eu preciso eu vou buscar lá na fonte. São dias difíceis para muita gente. Quando a gente vai estudar teologia, a gente estuda uma matéria que chama homilética. Homilética é quando a gente aprende a pregar, como estruturar um sermão, o que a gente deve ou não fazer. E uma das coisas que a gente aprende na homilética é que a gente não deve falar da gente, evitar. Eu tenho um grande amigo, o pastor Eovaldo Júnior, que ele fala que quando um pregador começa a dar testemunho é quando ele começa a estragar o sermão. Porque a gente tem que falar sobre a palavra e tal. Então eu vou pedir aqui permissão para estragar talvez um pouquinho meu sermão para contar um testemunho. Ano passado eu tive a oportunidade de ir a Jerusalém com o padre Fábio. A gente foi fazer um show na época do Pentecostes. E é uma festa muito linda. Para mim foi um momento muito marcante. Era um sonho conhecer Israel. Imagina em Israel tocando. Então assim, eu estava vivendo um momento muito precioso. Mas ao mesmo tempo eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida. Um momento particular muito, muito complexo, muito difícil. Então eu estava numa dualidade entre estar feliz e sofrendo. É engraçado. Não sei quem aqui já passou por isso, mas eu ficava abismado como eu conseguia estar vivendo um sonho e sofrendo muito ao mesmo tempo. E um dos dias que a gente foi lá foi muito corrido, mas a gente teve tempo de ir no Muro das Lamentações. Em Israel é um negócio assim que mexe muito com a gente, para quem é discípulo de Jesus, para quem, enfim, até professa outra fé, mexe muito aquele lugar, né? Tem muitas cenas históricas e gente do mundo todo. E eu passei assim 3 dias em Israel sendo muito mexido em diversas áreas da minha vida. Em particular, no dia que a gente foi no muro, foi um dia que eu estava muito triste. Muito triste mesmo. E a gente foi no muro. O muro é dividido entre a parte que vão os homens e vão as mulheres. Inclusive no dia que a gente foi era o Shabá, né? Que é o dia que o judeu descansa, não faz nada. Eu não sou judeu, então eu estava de boa, né? Mas eu fui filmar o muro e a mulher lá me deu um esparro assim, gritou comigo lá daquele poste. Eu achei que eu ia morrer, que eles iam me matar, porque ela falou que era o Shabá, né? Eu falei, tá, mas o muro não pode ser filmado no Shabá também? Eu não sabia, mas não pode, tá? Já estão avisados, quem for lá no dia do Shabá, não filme o muro que você vai levar um grito. E eu fui orar no Muro das Lamentações, e eu estava muito triste. E eu fui lá naquele momento simbólico, zero misticismo, para mim era só um símbolo. Um lugar onde as pessoas param para orar, né? Cada um pelas suas coisas. E eu fui lá no muro, comecei a orar, e eu estava muito triste, eu chorava muito, falando, Deus, que momento difícil e tá doloroso. Eu estou vivendo um sonho, mas está muito duro para mim aqui. E fui orando, e fui me colocando no colo do meu pai. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você está num lugar histórico, onde o meu filho pisou, onde eu fiz tantas e tantas intercessões na história. A Bíblia fala tantas intercessões que Deus fez na história. Eu sou o Deus que cuida da sua história. O meu e o seu pai, Ele cuida da minha e da sua história. Para um minuto aí, pensa na tua vida. Reflita e veja quantos momentos a mão de Deus esteve sobre você, até quando você não percebia. Porque, meu irmão, vou te falar uma coisa, você está aqui hoje, tem tanta coisa que você não está vendo que precisa acontecer para você estar aqui. Só as combinações que o nosso corpo precisa estar fazendo para eu estar aqui de pé falando e não estar morto, você não faz ideia. Quantas horas de carro você já andou? Quem pegou voo essa semana? Você está aqui. É porque Deus está cuidando da tua história. E aí Deus falou para mim, você precisa descansar, que eu estou cuidando da sua história. E eu quero falar isso para você hoje, meu irmão. Você precisa descansar no Pai que cuida da sua história. Para de correr. Você está cansado, eu sei. Vai beber da fonte. O Espírito Santo traz o alívio.
dos meus pecados perdoados, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Paulo vai falar lá em Romanos que a gente recebe o Espírito e é por isso que a gente clama, Abba, Pai. Jesus disse que a gente recebeu o Espírito da verdade. Não se preocupem quando vocês forem ser levados às sinagogas e tal. O Espírito Santo vai lembrar vocês de tudo que aconteceu. Vocês vão receber o Paráclitos, o ajudador, o ajudante. A água da vida está disponível para a gente ali. Jesus vai ao teu encontro, o Pai te conhece, o bom pastor, Ele está perto para te dar água, para te dar comida, para te dar um lugar seguro, para te dar irmãos, para te dar uma comunidade. Uma das coisas mais lindas para mim do Evangelho é o ter irmão. Como isso assenta o nosso coração. Não estou sozinho. Uma vez eu conversando com a Valentina, e a gente estava conversando sobre algum país e tal, e a gente falou sobre o Canadá. E aí ela falou, pai, mas se eu fosse para o Canadá, assim, né, onde é que eu ia dormir? Eu não tenho com o que ficar no Canadá, eu não conheço ninguém. Eu falei, você não conhece, mas você tem irmão lá? Aí ela, como assim? Eu falei, lógico que tem. Você tem irmão no planeta Terra inteiro, você só tem que perguntar para o pai, cadê eles? Aí ela ficou parada assim, acho que ela deu uma bugada. Acontece com frequência. Às vezes falam umas coisas para ela, dar uma bugada assim, depois ela retoma. Mas claro, tem irmão. E nesses tempos onde a gente está meio isoladão, né, popularmente eu não gosto de gente, eu prefiro estar em casa. Não, a gente tem irmão, a gente tem para onde ir. Aquele momento que a gente tem ali é para isso. A gente tem sede de relação, só que a gente não tem relação verdadeira. Era para a gente encontrar na nossa comunidade. Era para a gente encontrar aqui na vida de quem é filho do mesmo pai. Que é todo mundo irmão. Foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. 3 anos. Cuidam um dos outros, cuidam dos outros. Vou deixar mais um novo mandamento. Ame uns aos outros como eu. Bicho, só isso. Mas a gente vive sedento. Porque a gente vive correndo atrás do próprio rabo. A minha oração é que hoje você tenha um encontro verdadeiro com a água da vida. E que você fique, meu irmão, saciado. E que você viva pelo Espírito, como Paulo fala lá em Gálatas 5. Gálatas 5:19. Ele fala, as obras da carne são manifestas por imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. As coisas que o fruto do Espírito dá é a amabilidade, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Tem como você ter sede, cara, convivendo com o Espírito Santo, na boa. Tem como você passar perrengue, porque a gente está aqui na vida e é fato. Tem como a gente passar por problema, fato. Inclusive, a vida traz de maneira muito mais fácil os problemas do que a coisa boa. Por isso que a gente tem que mudar o olhar. E o Espírito Santo faz isso. Jesus disse, se teu olho for bom, teu corpo todo vai ser bom. Mas se teu olho for mau, vai ser tudo treva. Por isso que Jesus falou, se vocês não forem como essas crianças, não tiverem a mentalidade dela, o olhar delas, vocês não vão entrar no reino, porque no reino já é delas. Já é para quem tem esse coração aqui. Já é para quem tem esse coração grato. Já é para quem tem esse coração rendido. É para quem não tem sede. Vou ter que estragar meu sermão mais uma vez, Dobrando. Vou ter que contar mais uma coisa que eu lembrei da minha vida. Ano passado também, eu tive a oportunidade de ir para Angola, com o Padre Fábio. E foi um negócio assim que mudou minha vida, me virou ao avesso, assim, ir na Angola. A gente passou 4 dias lá. Outro dia eu posso vir aqui só contar essa história sobre a Angola. Mas eu quero contar só um fato que aconteceu. No dia do show, tinha 2 cantores locais que iam abrir. E eu queria muito ver a música deles, né? Porque eles tocam tambor. Enfim, é um negócio muito lindo. E eu falei para a nossa produtora que quando começasse o show, eu queria muito assistir. Quando começou o show, ela falou, Robert, começou o show da primeira atração. E eu fui para lá. Quando eu abri assim, a gente saiu do backstage, né? Quando eu abri assim para olhar,
Era um auditório muito cheio, uma galera assim. E o cantor estava cantando Quão Grande És Tu. Quem é mais antigo conhece essa música, né? Então minha alma canta a Ti, Senhor, Quão Grande És Tu. Um hino lindíssimo. E ele estava cantando essa música. E estava assim um clima incrível, lindo, extremamente emocionante. As pessoas com a mão levantadas. Eu não consegui entrar no clima. Eu tive uma crise que vocês não fazem ideia. E eu comecei a brigar com Deus. Porque eu não conseguia aceitar aquele povo cantando Quão Grande És Tu. E eu vou explicar por quê. Passei 4 dias em Luanda. Meu irmão, você não faz ideia da desgraça que eu vi lá. Da fome, da falta de humanidade. Parece assim que o povo é invisível. Uma miséria sem tamanho. E aquilo mexeu profundamente comigo. E aí você entra num lugar e o povo está de mão levantada, cantando Quão Grande És Tu. Eu comecei a brigar com Deus e falei, isso aqui não faz sentido. Eu tenho uns vídeos depois, deveria até ter trazido para mostrar. E eu falei, Deus, isso aqui não faz sentido. Por que esse povo está cantando Quão Grande És Tu? Aquilo começou a ser agressivo para mim. Aquilo começou a meio que me dar umas alfinetadas. Saca? Porque eu tenho uma vida que, como eu sou grato, eu estou no lucro já tem um tempão. E muitas vezes eu não consigo cantar Quão Grande És Tu. E aí depois, esse cara cantou, depois entrou um outro cantor. E eu nunca me esqueço da música que ele cantava. Como posso agradecer a vitória passar? O Senhor me concedeu. E aquele povo dançando, e os tambores tocando, e todo mundo dançando, e gritando, e falava, como eu posso agradecer pela guerra passar? A vitória o Senhor me concedeu. E eu falando, eu não aceito isso aqui. Dentro do meu coração. Deus, eu não aceito isso aqui que eu estou vendo. Esse povo não tem pelo que está cantando. Isso está sendo agressivo para mim. E isso não faz sentido para mim. Graças a Deus que o papai é um pedagogo, né? Aí o pedagogo vai lá no nosso coração e começa a ensinar, né? Sabe por que você não está conseguindo entender isso aqui? Porque você não está conseguindo entender o coração deles. E eu vou te falar qual é o coração deles. O coração deles está grato e satisfeito. Mas eles não estão gratos e satisfeitos pelo que você acha que eles deveriam estar gratos e satisfeitos. Que é isso que a nossa cultura prega. Você tem que estar grato, você tem carro, porque você tem dinheiro, porque você viaja, porque está tudo bem contigo, porque a tua saúde está massa, porque teus amigos estão bem, tua família está bem. É por isso que você tem que ser grato. Mas na boa, a maioria do povo lá de Luanda não tem como ser grato por isso, porque a vida é uma desgraça, na boa. Não tem como você ver uma mulher na rua cheia de menino, o teto da casa deles é qualquer coisa. É o que tiver, eles jogam para cima. E teve um dia que a gente estava lá que choveu, mas choveu assim, e a chuva da África é diferente. Eu não sei o que é não, mas não sei, o pinga, mas não sei. É uma chuva assim diferente, eu nunca tinha visto. Inclusive a gente estava andando de lancha lá no dia e começou a chover e o baixista da banda estava na frente. E a chuva veio a favor do vento assim que a gente estava, né? E veio um pingo no olho dele. Quase cego o rapaz, ele olhou para trás e falou assim, Marçal, o pingo aqui na África é diferente, viu? Pingozão grosso no olho dele. Mas uma chuva assim, horrenda. E a gente passando de carro. E o povo inteiro na rua. E eu perguntei pro nosso irmão lá da Angola que estava com a gente, o Antônio, e falei, Antônio, por que o povo está na rua? Ele falou, porque a casa está alagada. Vamos fazer o que dentro de casa? Vamos esperar baixar. Mas não era uma, 2 pessoas, era uma galera na rua. E aí você entra no lugar e o povo está, como posso agradecer a vitória, passar o Senhor me concedeu, quão grande és tu? Não faz sentido. E aí, eu batendo papo com o papai lá na Angola, e o papai me trouxe ensinamento, esse mesmo ensinamento que está aqui em João 4. Eu estou saciado. Não é porque tem comida, porque às vezes não tem lá. Não é porque às vezes aperta um pouco a conta, não é porque eu perdi uma pessoa. Eu estou saciado. A minha alma está descansada. Não me falta nada. É o que Paulo fala, né? Eu sei o que é ter, eu sei o que é não ter, eu sei o que é estar doente, ter saúde. Passei por naufrágio, passei por tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu tenho para onde ir.
eu tenho para onde ir. E naquele dia eu aprendi uma lição. Uma lição que está nesse texto tão conhecido, em João 4. A gente tem tudo disponível na água da vida. A galera do louvor pode ir subindo aqui, por favor. Você só tem que ir buscar, meu irmão. Você só tem que buscar. Às vezes você pode estar até como aquela mulher que sabia das coisas. Porque é para adorar aqui, vocês falam que é para adorar ali. Às vezes você sabe até de mais coisa, como ela dizia. Realmente parece que vai vir um profeta aí. Ele vai chegar e vai explicar tudo. Mas você não teve um encontro ainda verdadeiro com a fonte, como aquela mulher teve naquele dia. Porque ela teve uma hora que ela começou a ver assim, não tem mais para onde ir. Ela falou, realmente, o Messias vai vir. E quando ele vier, ele vai explicar. E Jesus fala para ela, não, eu sou o Messias. Aí aquela mulher volta para a cidade, conta, eu conheci um cara que falou umas coisas da minha vida aí. Parece que ele é o Messias, viu? Aí o pessoal corre e pede para Jesus ficar mais uns dias. Os discípulos chegam, vê aquela cena dele conversando com a mulher, ficam meio sem entender nada, mas não falaram nada. Jesus vai para a cidade e a Bíblia fala que muitas e muitas pessoas, muitos samaritanos, tiveram encontro com Jesus de Nazaré, com o Evangelho, e foram salvas, e tiveram encontro com a água da vida. E a Bíblia fala que primeiro as pessoas creram por causa das coisas que Jesus falou da vida dela. Depois a Bíblia fala que eles creram por causa do convívio que eles tiveram com Jesus. É você conhecer o teu pai. É você conhecer quem é o bom pastor. É você parar de orbitar e você mergulhar. E você dizer, sim, Deus, eu quero beber do teu rio, sabe? Eu quero esse rio fluido que vai jorrar como uma fonte para a eternidade, que é essa convivência com o Espírito Santo, que te constrange, que te dá colo, que te dá abrigo, que te dá uma identidade. Não é uma nova identidade, é uma identidade de quem você é na verdade. Que Deus não errou com você. Deus te criou perfeito. O pecado é que vai zoando, que vai melando, vai manchando. Quando você tem um encontro com a água da vida, que Ele te lava, é para dizer, pronto, isso aí é você. Aquilo que você achava que é você, não é, porque aquilo tem trauma, tem um monte de coisa. Não é isso. Agora sim é você. Descansa, meu irmão. O bom pastor está com você. Não sai da casa do pai, não. Não sai de perto do pastor, não. Do bom pastor. É muito bom conviver com Jesus, meu irmão. É muito bom você ser como meus irmãos lá da Angola, que passam por umas coisas assim que é desumano real. Mas as mãos levantadas, o sorriso no rosto. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em qualquer lugar. Porque um coração quebrantado o Senhor não vai desprezar. Amém? Talvez você já tenha provado dessa água. Mas sabe, você nunca mais foi na fonte? Talvez hoje seja o dia de você voltar à fonte. Mas talvez você nunca tenha bebido dessa água. Como eu falei aqui, talvez nada a ver você estar aqui hoje. Talvez nada a ver. Talvez nada a ver eu estar aqui hoje. Mas era necessário passar por Samaria. E pode ser que hoje no teu poço aí ao meio-dia, dentro da tua realidade, das coisas que só você e o papai conhecem, que na boa, só Deus sabe do nosso interior. A gente até divide certas coisas, mas tem coisas que só quem sabe é você e o papai. E talvez essa fonte para você era estranha, porque você falava, mas desse jeito para adorar não é muito meu jeito, desse jeito não é muito a minha cara. E hoje você está vendo, não, meu irmão, não é que tem um jeito. Não é que tem uma forma. Tem um jeito, que é através de Jesus e pronto. Mas você faz do seu jeito. Adorar não é tocar. Tocar é uma forma de adorar.
Adoração é vida que exala o perfume do Espírito Santo. Adoração é vida, que é rio que corre para a eternidade, com amor, com bondade, com amabilidade, com mansidão, com domínio próprio. Isso é adoração. E o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. A minha oração é que você encontre descanso, repouso, que você sacie a sua sede, hoje e todos os dias, no Jesus de Nazaré, que é a fonte da água da vida. Amém?